Entrevista. E olha só, para você que está de rádio ligado aqui na Cruzeiro FM, acompanhando também com imagens ao vivo no youtube.com/Rádio Cruzeiro FM, não se esqueça, você se inscreve em nosso canal, deixa o sininho devidamente ativado para receber aqui as notificações e já manda um like também nessa parceria de todos os dias, né? Ouvinte ligado, deixando o like e compartilhando a nossa live na manhã desta terça-feira. Vamos falar aqui sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e principalmente tirando muitas dúvidas sobre de que maneira a LGPD está sendo implantada nas micro e pequenas empresas. Para isso, nós estamos recebendo aqui nos estúdios o Dr. Renato Gouveia dos Reis, que é advogado, consultor em proteção de dados, especialista em direito processual individual do trabalho, e também o Dr. Guilherme Molinari, advogado especialista em direito processual civil e lei geral de proteção de dados na saúde. Dr. Renato, um prazer recebê-lo aqui nos estúdios da Cruzeiro FM, um assunto tão importante, tão atual, e a gente vai fazer um mix aqui buscando justamente levar as informações necessárias aos nossos ouvintes. Seja bem-vindo ao nosso Jornal da Cruzeiro, muito bom dia. Bom dia, o prazer é todo meu. Deixa eu agradecer também ao doutor Guilherme, que já está ao vivo com a gente aqui. Doutor, mais uma vez o nosso muito obrigado pela presença, bom dia, prazer em recebê-lo. Bom dia, Fábio, bom dia, Cibele, bom dia a todos os ouvintes. Doutor Renato, explica pra gente, primeiro, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Está protegendo os nossos dados? Estamos tranquilos quanto a isso? É o que a gente gostaria, né? Bom, bom dia a todos, uma ótima manhã e um excelente dia. Bom, a Lei Geral de Proteção de Dados é importante que a gente tenha como mente que ela veio para proteger os dados. Proteger o cidadão, proteger a coletividade e a comunidade. Então é uma coisa boa, né? Então a gente tem que ter uma disposição positiva para receber essa lei. Só que a gente precisa criar um histórico de aprendizado, como lidar com a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Precisa criar uma cultura, né? E a legislação ela consegue ser bem recebida se essa cultura acompanhar. E a cultura começa por quem administra as empresas, né? Então é muito importante que isso se entenda que é um time que vai lidar com essa lei. Não é nem o administrador somente da empresa, nem as pessoas que lidam diretamente com os dados, é porque os dados eles estão em toda a parte. Eles valem muito e para isso eles têm que ser cuidados, né? Hoje dizem que o dado é praticamente o petróleo do momento, né? Mas é importante que a gente cuide deles de forma organizada. Basicamente, por que essa lei foi criada? Para criar critérios e uma organização para que os empresários pequenos, médios, grandes, a gente está falando desde um carrinho de cachorro-quente, se tem uma pessoa atendendo, até uma grande indústria, né? É importante que a gente desmistifique a interpretação de que a lei é somente para grandes empresas, e não é para todos, né? Porque todos lidam com dados. Isso é muito importante. Nós tivemos ali alguma evolução, 2008, 2018, 2020, 2021, a lei foi crescendo. Ela foi criada, depois ela entrou, ela passou a valer, existe um prazo, depois vieram as multas, né? E isso tudo a gente está construindo em conjunto com a sociedade como a população, que lida com as leis e que também aplica elas. Então, assim, é importante que a gente entenda que essa lei, ela veio para organizar os dados que são coletados, basicamente, né? Como é que esses dados chegam, eles são armazenados aonde, né? É importante que a gente entenda esse cuidado. Eles são processados e destruídos. Ah, mas eu não tenho dado. Tem sim. Você está com um computador aqui, tem uma secretária trabalhando, ela colocou um post ali com uma informação de um dado, alguém passa, como é que faz? Olhou aquele dado. Não tem uma organização. Então, esses detalhes, a simplicidade tem que ser trazida para o dia a dia para que ela seja bem recebida a lei, né? Então, é importante isso. O que me preocupa, que eu acho que tem que ser dado um alerta, existe uma interpretação equivocada de que, eu não lido com dado. Todos lidam com dados, né? Alguns mais, outros menos, né? Alguns com mais tráfego de dados, outros com menos. Ou uns com mais dados sensíveis, outros com menos. É isso, basicamente é isso que vai ser delimitado. Então é importante que a gente esteja aberto para isso, receba isso. É mais importante já trabalhar na prevenção do que ser punido. Por que eu digo isso? Agora,
nós tivemos uma evolução no sentido de uma flexibilização para as pequenas e médias empresas, por exemplo, né? É importante que a gente entenda que é uma flexibilização, não uma isenção. É bem diferente. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados está lá, né? Eu vou ter que lidar com base legal? Vai, todo mundo vai ter que lidar com base legal. Seja se é por anuência, seja por um contrato, tudo isso, independente de ser pequena, média ou grande empresa. A flexibilização, ela veio para flexibilizar procedimentos burocráticos, vamos entender dessa forma. Prazos em dobro, o mapeamento é mais simples, eu não preciso ter um DPO, eu não preciso ter um encarregado ali indicado, mas eu tenho que ter uma pessoa selecionada. Porque na prática você vai ter que prestar informações, né? Então assim, mas eu posso? Não sei. Tem que ter um projeto para ver se você pode aplicar a lei, mesmo sendo pequena e média empresa. Porque, como é que eu faço? Basicamente, tem que olhar os critérios objetivos, por exemplo, faturamento. E diga-se uma coisa, faturamento não lucro, porque sem fins lucrativos também deve ser aplicada a LGPD. Ela não tem lucro, mas ela tem faturamento. Então, é importante que haja essa conscientização e traga para os formadores de opiniões das empresas, diga-se, independente do tamanho, do negócio, do segmento, que ela tem que ser bem recebida e começar a trabalhar nela. Eu tenho um faturamento de 5 milhões no ano anterior, já está fora. Não posso aplicar a lei. Não, mas eu tenho 4, 5 empresas e eu vou distribuir. Interessa, grupo econômico, vai somar. Entende? Então, assim, é importante que a gente tenha uma conscientização. Startup, ok, startup tem um faturamento mais elastecido, é para 16 milhões, aí você pode aplicar a flexibilização. Isso são questões para você iniciar um projeto. Depois, o time que vai trabalhar com ele vai entender se você pode manter na flexibilização ou não. Porque depois tem outros critérios subjetivos, que só na aplicação do projeto que você vai conseguir identificar se você pode ser beneficiado com a manutenção da flexibilização ou não. Repito, não é isenção, é flexibilização. E até é necessária essa discussão, e até quero colocar o Dr. Guilherme aqui também na nossa conversa. Nós tivemos a questão da pandemia, da Covid, onde deliveries se tornaram praticamente o ganha-pão de muitas empresas. Houve uma alteração dos planos de trabalho. Que bom, né? Porque a gente teve um aquecimento da nossa economia. Só que tem muita gente que ainda tem medo da compra pela internet, de passar os dados do cartão, eu vou fazer o pagamento online, enfim. Tudo isso acaba englobando também, e com esse aumento, volto a repetir, nós temos aqui conhecimentos e exemplos de empresas que trabalhavam no ramo de alimentos, que tinham a sua estrutura para receber as pessoas naquele local. Fecharam o local e hoje atendem somente online, no delivery. Essa pequena empresa que está faturando bacana, que está legal também, ela tem a sua responsabilidade de preservar os dados do seu cliente também, né, doutor Guilherme? Com certeza. Como o doutor Renato falou, né, todas as empresas têm... A LGPD é aplicável para todas as empresas, independente do tamanho, independente dela só atender delivery. Então, assim, para qualquer empresa, a LGPD é aplicável porque todas as empresas tratam dados pessoais. A partir do momento que você tem um dado pessoal, e o que é um dado pessoal? Dado pessoal é qualquer dado que possa te identificar, seja nome, documento como RG, CPF, você deu o exemplo de pagamento, então sim, o número do cartão de crédito é um dado pessoal, porque pode identificar a pessoa. Então, assim, qualquer empresa que tem acesso, que cuida de qualquer dado pessoal, no caso, todas as empresas, né, vão ter esse acesso a esses dados pessoais, tem que ter essa precaução, né, e se adequar à LGPD, com certeza. Quer dizer, não adianta fugir dessa discussão, né, doutor Renato, porque mais cedo ou mais tarde, como o senhor mesmo já destacou, é uma obrigação das empresas cuidar com muito zelo, com proteção daquele bem que é o consumidor, aquele que está utilizando os serviços da empresa. E a gente sempre vê no noticiário, né? Vazamento de informações de empresa tal, de repente todo mundo está sabendo uma lista completa de CPFs, o que ele comprou, o que ele fez.
é algo muito sério, né? E hoje com rede social e internet, em alguns segundos isso se espalha na rede e perde seu controle, né? Exatamente. Eu preciso tomar cuidado. Claro que todos os dados que existem na internet são tratados, enfim, não são todos. Lógico, a gente não pode generalizar. Mas é difícil também a gente imaginar que os dados não vão identificar alguém ou são identificáveis. Então, basicamente, se o dado identifica alguém, CPF, RG, etc., ou ele é identificável, você consegue chegar numa pessoa por um endereço, etc. Então, sim, estamos precisando cuidar. E essa legislação, o que ela trouxe em favor do cidadão? Você tem um poder sobre seus dados. Você pode pedir para excluí-los, você pode pedir para alterá-los, você pode pedir para destruí-los. E antes não existia essa possibilidade. Você fazia um cadastro e esquece, você não consegue mais alterar aquilo de jeito nenhum, né? Então você quer parar de receber aquela informação, você não conseguia fazer isso de jeito nenhum. Hoje você tem essa lei que lhe protege, né? Mas é importante também a gente observar que eu me preocupo, e acho importante que a sociedade entenda que a legislação está sendo aplicada. O número de ações, tanto administrativas como no Poder Judiciário, aumentou do ano passado para cá 300%. Eu trouxe alguns dados aqui para ajudá-los. Por exemplo, ano passado foram 438 decisões sobre o tema. Decisões. Ou seja, acabou. Vamos ter que pagar um valor. Vamos sofrer uma advertência. Né? Não é assim, talvez. Dessas ações, 40% foram especificamente sobre dados. 60% ela tinha o tema de dados. Mas 40% é muita coisa já. Ou seja, o judiciário já está avançado no sentido de aplicar a lei. 84% dessas análises foi para São Paulo. Grande São Paulo. Então, sim, nós estamos nesse nicho. A gente está nessa pavimentação. Então, devemos respeitá-los, né? Posteriormente, isso tudo vai evoluindo, né, junto com a sociedade de mãos dadas. Nós tivemos normativa, etc., que fala sobre a dosimetria, que é como quantificar, como aplicar, se é leve, se é grave, se é reincidente, para criar parâmetros para poder ser mais justos na aplicação das penalidades. Então, assim, o que dá para observar? Que quem precisa organizar a aplicação da lei está fazendo. É importante que a sociedade receba que também precisa se adaptar. Então você precisa acessar alguém que lide com o tema, tire uma dúvida, desmistifique-se um pouco. É importante você saber do que você está tratando, né? Sim, por exemplo, nós temos um questionário que até para, sim, a gente quer agregar de alguma forma com a sociedade. Então nós temos um questionário que a pessoa vai lá, entra, preenche, existe um breve diagnóstico, né? Isso, na verdade, a gente faz para trazer a população para a lei, né? Não existe nem, vamos dizer assim, um custo para isso, né? É porque a gente quer que a lei chegue para a sociedade. Dá um passo inicial, né? A pessoa tem um CNPJ, eu estou imaginando aqui um microempreendedor, que hoje nós temos milhares no Brasil, e nem está atento, mas por onde eu começo? Então, dá um passo, né? Exatamente. Dá esse primeiro passo, como você bem falou, de forma muito oportuna, para que a gente desmistifique isso e entenda que ela já faz parte do nosso dia há muito tempo. Apenas está tendo uma certa resistência. Doutor Guilherme, o senhor a gente fala também dessas questões da lei de dados e dados pessoais, quando a gente fala da questão da saúde. Na saúde não é simplesmente um dado pessoal, o físico ali, o número do CPF, do RG, enfim, do cartão único de saúde. Tem muitos outros dados mais peculiares da pessoa mesmo, até a questão biológica, né, para tratar a saúde. Tem para você entrar numa operadora de saúde, num plano, N dados. Como fica esse pessoal para se adaptar a tudo isso de 2 anos para cá? Porque é tudo muito novo, né? 2, 3 anos. Com certeza. Assim, com relação aos dados pessoais, na área da saúde, a LGPD faz uma diferenciação entre alguns tipos de dados. Então,
existem os dados pessoais sensíveis, que são esses dados que a lei trata de uma forma um pouquinho diferente, com hipóteses mais restritas para que as empresas possam tratar esses dados. Então, em resumo, esses dados, a lei garante a esses dados mais segurança ainda do que aos dados relativamente mais comuns, né, como nome, RG e tal. Então, dados referentes à saúde, aí alguns outros tipos de dados, né, que daí às vezes não tem tanto a ver com a saúde, por exemplo, opinião política, algumas outras coisas, mas assim, com relação à saúde em si, os dados biométricos de saúde, eles estão inseridos nesse rol, né, de dados sensíveis, e a lei garante a eles muito mais proteção, porque as hipóteses de tratamento, né, que também são previstas na lei, são mais restritas. Então, assim, qualquer dado que a pessoa... Então, na verdade, vamos lá, vou dar um exemplo aqui. A pessoa, ela é portadora de uma doença. Isso pode ser considerado um dado pessoal, dependendo do caso. Caso seja esse dado um dado sensível, então ela tem que guardar aquele dado ainda com mais cuidado para que não vaze, enfim, não tenha... não ocorra nenhuma eventualidade de enfim, vazar, alguma coisa nesse sentido. Mas, em resumo, sim, os dados pessoais na área da saúde devem ser bem mais protegidos por conta justamente, né, do assunto, né, a saúde, a vida da pessoa ali que eventualmente pode ser exposta de alguma forma, enfim, então... É um assunto bem complicado, bem crítico. Deixa eu aproveitar e colocar um assunto aqui para os nossos especialistas convidados. Nós estamos aí em plena discussão sobre o projeto de lei das fake news. Está movimentando o Brasil. E eu já ouvi de especialistas e até de comentários nas redes sociais, de pessoas em Brasília, nas audiências públicas e até de deputados, que afirmam de não ter a necessidade do projeto de lei, porque existe já a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Tem ligação? Não sei se vocês acompanharam o texto integralmente, mas dá para fazer um paralelo do projeto de lei das fake news com a Lei Geral de Proteção de Dados? Eu já ouvi até de especialistas que há um exagero em se discutir essa questão do PL fake news, que a Lei Geral já acaba englobando também essa situação. É por aí, doutor Renato? Então, o que a gente pode imaginar para ficar mais interessante? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela é a mãe, ok? E aí ela vai abraçando todas as leis esparsas ou as leis especiais que tratam sobre o tema também. Eu sou um pouco mais conservador no seguinte sentido. Eu acredito e penso que é interessante sim o projeto de lei, né? Lógico, reparos precisam ser feitos? Sim, precisa ser feito. Mas a Lei Geral de Proteção de Dados, ela pede, por exemplo, regulamento, normativas, e aí por diante, que são formas que estão regulando a lei, estão trazendo a aplicação dela para a sociedade. Né? Então, você interpretar que a Lei Geral de Proteção de Dados ampara tudo e todos, ela vai ficar muito subjetiva. E isso que dificultou a aplicação dela para a sociedade. Ela não era autoexplicativa. Ela precisava de regulamentos para que ela fosse, então, aplicada para certos nichos, né? Então, assim, é importante também que você tenha consciência de que não é seguro pegar um projeto de uma empresa X e aplicar na Y, um projeto de um escritório de arquitetura aplicar no escritório jurídico, porque é importante que seja feito por nichos. E por que é isso? Porque existe 4 pontos básicos que isso deve ser avaliado para que você consiga ter um sucesso, que é onde estão os dados pessoais, por onde eles passam, né, com quem eles compartilham e qual o destino de sua utilização. Isso depende do nicho. Totalmente. Eu não consigo aplicar a um projeto, por exemplo, de uma sorveteria numa rádio. Não é essa a possibilidade. E a fake news no mesmo sentido, né? Não tem como a gente pegar e trazer o projeto de lei na sua íntegra para dentro da LGPD. Vai ser falho. Eu entendo sim que ele deve ser respeitado. E a gente está no momento
muito crítico nesse sentido, né? Não acho saudável o que está sendo feito em alguns países. Frearam a evolução da inteligência artificial, seguraram várias frentes no sentido de que perdeu-se o controle, de fato, perdeu-se o controle nesse sentido. E a fake news também. Claro que hoje praticamente nós usamos as redes sociais até para validar cadastros de maneira online. Eu estou na minha TV, vou fazer qualquer tipo de serviço que esteja online, dependendo da TV que você compra, o acesso, ou você faz um login cadastrando, fazendo seu cadastro online, ou utiliza os dados da sua rede social. Em apenas um clique, você não tem trabalho nenhum. São várias etapas que merecem essa proteção e englobam também nessa questão da LGPD também, doutor. Exatamente. Por exemplo, você cria uma marca, tem uma marca respeitada, a rádio, e começa a sair fake news, por exemplo, sobre fotos, montagens, falácias da rádio. Isso pode afetar vocês e vai afetar. Então isso não pode ser permitido dessa forma. Essa falta de organização e regulamentação que está acontecendo. Eles fazem montagens de pessoas em situações, podem criar inclusive um problema entre países, né? Então isso é importante que a gente tenha consciência. Os dados, eles têm uma amplitude, uma possibilidade muito longa, e para isso tem que ser organizado. As redes sociais estão prontas também para preservar esses dados dos seus usuários, garantir o seu sigilo. Hoje a gente vê muito na justiça, olha, eu vou quebrar o sigilo da rede social de determinada pessoa. Daí a rede social fala, viu, eu não tenho acesso, as informações são de maneira secretas, ou mantenho a total isenção de não acessar os dados da pessoa que está utilizando a minha rede social. Como quebrar esse elo e fazer essa comparação também, doutor? Então, a rede social ela é muito saudável, mas ela tem que ter parcimônia na utilização. Tem que ter cuidado, né? Hoje a rede social, ela aproximou a sociedade, deu possibilidade para muitas pessoas evoluírem profissionalmente. Nós criaram situações, criaram profissões, criaram profissionais, né? Mas também destruíram profissionais e pessoas, porque não está havendo uma certa organização na utilização da rede social. Quem administra essas redes sociais, elas são praticamente uma inteligência artificial, vamos dizer assim. Ela consegue mapear o que você acessa. Vou olhar uma motocicleta. Em seguida, você começa a receber informações de moto. Então, assim, como que ela não é administrável? Claro que é. Então, assim, se é possível utilizar para essa forma comercial, tem que ser também mapeada para a segurança. Então, a rede social, ela precisa, sim, ser regulamentada. Criou-se um outro mundo, né? Talvez um mundo de ninguém. Né? Tivemos problema agora com as apostas, sim. E etc. Porque criou-se assim uma forma, evoluiu muito, né? Eu sou muito otimista em várias frentes. Acho que a rede social evoluiu muito, né? Mas ela precisa ser regulamentada, e a Lei Geral de Proteção de Dados com certeza vai colaborar muito para isso. Foi o caso mais recente do Telegram, né? Que o próprio aplicativo disse, é impossível acessar os dados até pela maneira sigilosa como tudo é tratado. A base e a sede dessas empresas tem a ver com a questão da legislação? Minha sede é nos Estados Unidos. Eu sigo regras da minha base operacional. Eu tenho usuários brasileiros, mas a minha empresa está nos Estados Unidos. Dá para fazer uma... A Lei Geral de Proteção de Dados, ela prevê essa questão extraterritorial. Tá? Então, ela ultrapassa fronteiras, vamos ser simples assim. Né? Então, se você tem, independente se os dados são tratados aqui, ou são armazenados aqui, ou são tratados fora, armazenados fora, e se você está lidando com brasileiros, vamos dizer assim, vamos simplificar a situação, independe essa situação. Tá? Então, a lei já tem essa previsão. Outras questões, se você está buscando fins comerciais, prestação de serviço, dentro do Brasil, de fora para cá, tem que ser protegido. Então, assim,
foi pensando justamente porque os dados circulam com uma velocidade da luz. Então, se tivesse essa questão, essa falta de previsão territorial, chegou na fronteira, acabou a obrigação, bom, ia virar uma completa bagunça, né? Então, existe sim essa previsão. Negócios são fechados online por aplicativos. Vamos citar o WhatsApp. Fecham negociações e negociações são fechadas de maneira online com transmissão de dados e informações importantes. Exato. Você vende um imóvel online. Tudo. Você faz uma audiência online. Você usa a telemedicina, que eu achei extremamente interessante essa evolução. Com né? certeza. Então, assim, só que tudo isso precisa ser organizado. Tá. Tudo isso precisa ser mapeado, organizado e respeitado, porque são dados tratados. Só para a gente finalizar a entrevista aqui, o doutor Guilherme, doutor Renato, estamos caminhando bem nesse assunto? Vocês estão aqui hoje trazendo aqui N informações para as pequenas empresas. Você que está em casa, está fazendo a sua operação online também, está comprando, preocupado muitas vezes com os seus dados que estão circulando pelas redes sociais, pela internet. As coisas estão caminhando em que velocidade quando se fala de que, olha, legal, tem aquela de lei que pega e lei que não pega, né? Hoje os ouvintes estavam reclamando de rolezinho de moto aqui em Sorocaba, que ninguém consegue parar isso. Essa lei geral de proteção de dados pessoais está no caminho que vocês esperavam dessa lei ou não? Eu fico... a palavra certa não é triste, mas eu fico assim, preocupado quando o respeito é dado quando chega a questão das penalidades. Tá. Então as penalidades chegaram, já estão sendo aplicadas e elas não são baratas, são multas caríssimas. E pegou, né? Porque infelizmente foi pelo bolso que aconteceu o resultado, né? E pelo bolso também está tendo um certo equívoco. Criou-se uma falsa impressão que aplicar a lei é caro. Não é caro. O que é caro é ser multado, né? Ser advertido, ser talhado no seu negócio. Então, procure um profissional, faça uma consulta, verifique o que você precisa, depois você decide, antes de ter esse preconceito que é caro. Mas certamente as multas são caras. E é sempre assim, né, doutor Guilherme? Quando mexe no nosso bolso, as coisas começam a se movimentar, muda a nossa visão das coisas, né? Com certeza. As penalidades, né, previstas na LGPD são bem... Por exemplo, os valores das multas são altíssimos, mas um ponto que eu também gosto de chamar a atenção, porque às vezes as pessoas não percebem isso, mas uma das penalidades é a publicização da infração. Tá. Essa penalidade muitas vezes é até pior do que a multa, que chega até 50 milhões de reais. Por quê? A partir do momento que sai na grande mídia que a sua empresa não está de acordo com a LGPD, ou seja, que os dados dos clientes dela podem ser vazados, isso pode, assim, quebrar a empresa. É uma infração bem, assim, que pode prejudicar bastante a empresa. Não, lógico, não com relação à aplicação da multa, da penalidade, ela deve ser aplicada, lógico. Se a empresa não está de acordo com a lei, lógico, ela deve ser punida. Aí eu digo mais com relação a empresa se precaver, né, e se adequar à lei. Com certeza vai ser muito mais barato para ela se adequar do que sofrer qualquer uma das penalidades lá, porque elas são bem rígidas e bem... Pela velocidade da internet, essa informação é compartilhada em segundos, da mesma maneira que a exposição dos meus dados também ganha as redes em segundos. Doutor Guilherme, eu quero agradecer a presença ao vivo conosco aqui. Obrigado pela participação, trazendo explicações tão importantes para o nosso dia a dia. Foi um prazer recebê-lo aqui para falar de um assunto tão importante. Obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Muito obrigado, Fábio. Obrigado, Sibeli. Obrigado a todos os ouvintes. Foi muito bom estar aqui. Estamos aí para qualquer outra oportunidade. Com certeza, tem atualização do tema aqui. Doutor Renato, nosso muito obrigado pela presença, pela visita, parabéns pelo trabalho, informações importantes aí para o nosso dia a dia. Obrigado. Eu que agradeço, Fábio, Sibeli, ouvintes, um excelente dia. Eu vou deixar aqui com vocês uma obra que é mais uma demonstração de que a gente está buscando conscientizar a população. Nós participamos dessa obra aí sobre a LGPD, então fica aí para vocês ter um... Está na nossa live aqui, né, Isso. Sibeli? Deixa eu colocar mais próximo da câmera aqui, dá para ver bem, né? Isso. Olha só que bacana. Que legal. Fica aqui com certeza
É mais um aqui para o nosso manual, para a gente, no nosso estudo do dia a dia, um assunto tão importante que faz parte da nossa realidade. Não é para o futuro, não é para hoje, né? Para hoje, para ontem. Para ontem, verdade mesmo. Nosso muito obrigado, doutor Renato Gouveia dos Reis, também o doutor Guilherme Molinari. Falamos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais aqui no Jornal da Cruzeiro.